Esse é o canal Livros e Labirintos e eu estou de volta, finalmente. Hoje eu vim aqui para falar de um autor que eu considero dificílimo, que é o Jorge Luis Borges. Eu confesso que, intelectualmente, não sei se eu sou a pessoa certa para falar sobre o Borges. Eu considero ele um autor excepcional. Para o canal eu li o Aleph. É claro que eu quero ler mais livros dele com muito mais atenção. A leitura que eu vou fazer aqui é uma leitura uma leitura genuína, na verdade, vamos dizer assim. Interpretação mesmo. O que ajudou um pouco, depois de ler o volume, que ele chama de peças, né? O que me ajudou depois foi ler o epílogo. Eu acho Borges o autor completo. Parece que ele leu tudo na vida. E tudo que ele leu na vida, ele coloca nos livros. Ele é o cara, né? Humberto Eco até fez uma homenagem a ele no Nome da Rosa, com um dos personagens que é cego, e o nome dele remete ao Borges. Tá aí um livro que eu posso ler aqui mais pra frente, O Nome da Rosa. Faz muito tempo que eu não leio também, posso fazer uma releitura e ver o que mudou na minha visão sobre o Humberto Eco. O Aleph eu li no Kindle. Eu tenho também o volume físico, esse é o volume 1 da Globo, da editora Globo. São 9 obras e o Aleph é o último. O Aleph é de 1949, é um livro com 17 contos e mais um epílogo, que ajudou muito no final. Tem alguns contos que são meus preferidos, que me chamaram mais atenção. O Morto, achei muito interessante. Biografia de Tadeu Isidoro Cruz, 1829 a 1874. A Outra Morte, Os Dois Reis e Os Dois Labirintos. E finalmente o Aleph. Aqui a gente vê recorrente a imagem, claro, a ideia do labirinto. Ele sempre volta a essa ideia. Eu não vou poder dizer nas outras obras. Eu quero muito ler muito mais coisas do Borges. Eu gostei de um conto que ele se refere claramente ao Poe. A gente percebe, né, que ele foi um leitor do Poe. E ele se preocupa em dizer que, fora os 2 primeiros contos aqui do livro, no epílogo ele começa dizendo isso, os outros ele coloca na categoria do fantástico, ele mesmo faz isso. Então não vai ser ruim se a gente disser que quase todos os contos aqui são do gênero fantástico. Aqui a gente vê o desenvolvimento também como composição do duplo, né? O duplo é um tema que é caro ao fantástico e ele vai fazer isso aqui. Talvez na Outra Morte, se eu me lembro bem, faz umas 3 semanas que eu terminei a leitura e eu precisava digerir o que eu li. O Borges, você percebe que ele é um autor que tem muita referência, que leu muita coisa e que ele é muito metalinguístico. Ele faz questão de desenvolver no conto, nos contos, a sua face de escritor, né, de criador literário. E a gente vê que existe um personagem que é ele, né? Porque ele coloca o próprio nome, então você às vezes se pergunta, né? O que está acontecendo aqui? É o Borges falando? É um autor implícito, né? Que na nossa linguagem literária a gente fala que esse autor implícito é aquele mais próximo do autor real, mas continua sendo ainda um ser de papel, como narrador. A imagem do labirinto eu acho que é muito interessante. Esse labirinto, ele existe na composição, como é o caso do Aleph, por exemplo, e de outras histórias aqui, quando você é muito mais próximo de um abismo, né? A ideia de labirinto que a gente tem. Essa questão de uma história, né? De uma situação, levar a outra e a outra. A gente pensa nas histórias que estão dentro da história maior, uma história dentro da outra, que na linguagem literária também a gente costuma chamar de mise en abîme, né, que é colocada em abismo. Então você pensa que existe uma narrativa maior acontecendo e dentro dessa narrativa outras narrativas e você se envolve com elas, mas elas têm a ver com a grande narrativa.
Não sei se está muito claro. Você vê que o Borges, ele tem influência de muita coisa. Do islamismo, do catolicismo. Você percebe isso na narrativa, nos personagens. Aqui no Aleph predomina a questão islâmica mesmo. Ele tem um grande conhecimento. Ele maneja muito bem tudo isso. E aí a gente vai tendo muitas informações a respeito. E eu nem consigo dizer, né? Porque as histórias aqui, ao mesmo tempo que elas se referem à realidade, elas estão em outra realidade totalmente fora da nossa. Não é uma ficção que você consegue se situar. Então, talvez tenha a ver com o tempo. O tempo é muito caro para o Borges, né? É um elemento muito caro. Então você vê que é fora da nossa realidade, do nosso mundo, da nossa dimensão, posso dizer, talvez. Você que conhece muito mais Borges do que eu, me diga se eu estou errada, porque a interpretação que eu estou fazendo aqui é totalmente sem nada da crítica sobre o Borges. Então talvez eu tenha tido uma impressão equivocada, mas não sei. Me parece que tempos se misturam, é um passado muito, muito longe da gente, mas que a gente entende alguma coisa, a gente compreende, a gente consegue aprender alguma referência, né, desse passado totalmente distante. E ele diz coisas sobre o presente também, porque nós nos identificamos com algumas coisas relativas ao humano, ao ser humano, ao que é humano. E é a relação com o tempo e com a morte. Porque é isso que ele. São essas coisas que ele vai desenvolver nesses contos. A questão com a morte, com o tempo, você ser você mesmo, mas haver outro de você. E isso que é o transcendental, eu acho. E um tempo que não existe. Eu nem sei, não dá para dizer futuro. No Aleph ele vai dizer que o Aleph é um elemento que mistura tudo isso, né? E o personagem ali, muito interessante, o personagem no Aleph, que talvez seja ele mesmo, como ele consegue perceber esse elemento, que eu nem sei dizer o que é, só lendo mesmo. E aí ele consegue, ao mesmo tempo, ver o que passou, o que é e o que será. Então, mas esse o que será é uma coisa totalmente fora do tempo, né? Então é isso que eu consigo dizer sobre o Borges. O que me fica mesmo é essa ideia do tempo, da relação do homem com o tempo. Ele apresenta aqui as relações humanas, né? Um personagem que amou uma mulher e que nunca conseguiu esquecê-la. Um personagem que morreu, mas não morreu, e aí a gente vê que um é duplo do outro. É muito bom. Eu vou ver se eu consigo ler algum fragmento, né, para que você que nunca leu Borges tenha uma ideia de como é a linguagem desse autor. Logo no primeiro conto, que se chama Os Imortais, a gente já tem contato com a noção de labirinto aqui. A personagem aqui está procurando a cidade dos imortais e num determinado momento ele diz: sonhei insuportavelmente com um labirinto exíguo e nítido. No centro havia um cântaro. Minhas mãos quase o tocavam. Meus olhos o viam, mas tão intrincadas e perplexas eram as curvas que eu sabia que ia morrer antes de alcançá-lo. Ignoro o tempo que tive de caminhar sob a terra. Sei que cheguei a confundir, na mesma saudade, a atroz aldeia dos bárbaros e minha cidade natal entre cachos de uva. Eu tinha atravessado um labirinto, mas a nítida cidade dos imortais me causou medo e repugnância. Um labirinto é uma casa construída para confundir os homens. Sua arquitetura, pródiga em simetrias, está subordinada a essa finalidade. Já não consigo saber se este ou aquele traço é uma transcrição da realidade ou das formas que desatinaram minhas noites.
Facilmente aceitamos a realidade, talvez por intuir que nada é real. Tudo ficou elucidado naquele dia. Os trogloditas eram os imortais. O riacho de águas arenosas, o rio que o cavaleiro procurava. Essas coisas foram relatadas por Homero, como quem fala com um menino. Ser imortal é insignificante. Exceto o homem, todas as criaturas o são, pois ignoram a morte. O divino, o terrível, o incompreensível é se saber imortal. Notei que, apesar das religiões, essa convicção é raríssima. Israelitas, cristãos e muçulmanos professam a imortalidade, mas a veneração que tributam ao primeiro século prova que somente creem nele, uma vez que destinam todos os demais, em número infinito, a premiá-lo ou a castigá-lo. A morte, ou sua alusão, torna preciosos e patéticos os homens. É aqui que eu falo sobre a condição humana. Tudo entre os mortais tem o valor do irrecuperável e do casual. A história que contei parece real porque nela se misturam os acontecimentos de dois homens diferentes. Quando o fim se aproxima, já não restam imagens da recordação, só restam palavras. Não é estranho que o tempo tenha confundido as que certa vez me representaram com as que foram símbolos do destino de quem me acompanhou por tantos séculos. Eu fui Homero. Em breve serei ninguém, como Ulisses. Em breve serei todos. Estarei morto. Você vê que nesse conto eu li alguns fragmentos e tem a questão do tempo, a questão da morte, os labirintos. E essas imagens vão se repetir em outros contos também. Eu gosto muito também esse tipo de narrador que tem aqui, porque é um narrador metaficcional, um narrador que se comunica, é um narrador que se dirige ao leitor e tenta explicar a história que ele está contando. Tenta não, ele explica. Olha, aqui o que me interessa é um ponto dessa história, eu vou apresentar dessa forma. Então é muito interessante quando você percebe esse trabalho metalinguístico. Vou ler alguns trechos do Aleph. Então a gente tem uma personagem aqui, Beatriz Viterbo, que foi o grande amor de duas personagens que estão aqui, e que são personagens rivais. A descoberta do Aleph tem a ver com a relação entre esses dois homens. Ele começa dizendo quando a Beatriz Viterbo morreu. Beatriz Viterbo morreu em 1929. Desde então, não deixei de passar um 30 de abril sem voltar à casa dela. Então, todo dia 30 de abril ele voltava. Ele vai se referir aos críticos também, com bastante sarcasmo e acidez. É bem interessante o que ele vai falar dos críticos, olha só. Atacou com amargor os críticos. Depois, mais benigno, comparou-os àquelas pessoas que não dispõem de metais preciosos nem de prensas a vapor, laminadores e ácidos sulfúricos para cunhar tesouros, mas que são capazes de indicar a outros o lugar de um tesouro. Então, ele fala de um diálogo, né? Ele vai apresentar um diálogo aqui. A personagem que vai dizer para ele que existe o Aleph e mostra o Aleph para ele. E é muito interessante. O nome do personagem, do rival dele, é Daneri. Vacilou, e com aquela voz neutra, impessoal, a que costumamos recorrer para confiar algo de muito íntimo, disse que para terminar o poema, a casa era indispensável, pois num canto do porão havia um Aleph. Esclareceu que um Aleph é um dos pontos do espaço que contém todos os outros pontos. Então a questão aqui é que a casa onde Daneri mora vai ser destruída. E ele precisa dessa casa para terminar um poema. É um poema que vai falar sobre tudo, um poema infinito. E ele precisa daquele espaço para terminar o poema. Então a grande questão, o diálogo entre essas duas personagens é que ele não pode deixar com que essa casa seja destruída. E ele diz, está no porão da sala de jantar, explicou com a dicção acelerada pela angústia. É meu, eu descobri quando criança, antes da idade escolar. A escada do porão é empinada, meus tios tinham me proibido de descer, mas alguém disse que havia um mundo no porão. Estava se referindo, só soube depois, a um baú, mas entendi que havia um mundo. Desci secretamente, rolei pela escada proibida, caí. Ao abrir os olhos, vi o Aleph. O Aleph? Repeti. Sim, o lugar onde estão, sem se confundirem, todos os lugares do planeta, vistos de todos os ângulos. Não revelei a ninguém minha descoberta, mas voltei.
O menino não podia compreender que esse privilégio lhe fora concedido para que o homem burilasse o poema. Mas o porão não é muito escuro, procurei refletir. A verdade não penetra no entendimento rebelde. Se todos os lugares da terra estão no Aleph, aí estarão todas as luminárias, todas as lâmpadas, todas as fontes de luz. Vou vê-lo imediatamente. Interrompi, antes que chegasse a formular uma proibição. Basta o conhecimento de um fato para no mesmo instante perceber uma série de traços confirmatórios, antes insuspeitados. Fiquei assombrado de não ter compreendido até aquele momento que Carlos Argentino era louco. Todos aqueles Viterbo, além do mais, Beatriz, eu mesmo costumo repetir, era uma mulher, uma menina de uma clarividência quase implacável, mas havia nela negligências, distrações, desdéns, verdadeiras crueldades, que talvez exigissem uma explicação patológica. A loucura de Carlos Argentino me encheu de felicidade maligna. No íntimo, sempre nos detestáramos. Então vai ser o momento dele se vingar do Daneri, né, do Carlos Argentino. Beatriz Helena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para sempre, sou eu, Borges. É um momento que esse personagem que está narrando essa história, ele vê um retrato da Beatriz e ele se nomeia aqui. Carlos entrou pouco depois, falou com secura. Compreendi que não era capaz de outro pensamento senão da perda do Aleph. Uma tacinha do falso conhaque, ordenou, e você vai mergulhar no porão. Você já sabe. O decúbito dorsal é indispensável, e também o escuro, a imobilidade, certa comoção ocular. Você se deita no piso de lajotas e fixa os olhos no 19º degrau da escada apropriada. Vou embora. Baixa o sapão, e você fica sozinho. Algum roedor lhe dá medo, nenhum problema. Em poucos minutos você vê o Aleph, o microcosmo dos alquimistas e cabalistas, nosso concreto amigo proverbial, o mutum in parvo. Já na sala de jantar acrescentou, é claro que se você não ouvir, sua incapacidade não vai invalidar meu testemunho. Então, o Carlos Argentino, ele queria que alguém desse esse testemunho de ver o Aleph também como ele. Se essa pessoa não fosse capaz, problema dele, né? Porque ele viu o Aleph. E é muito curioso porque, para quem nunca leu isso, vai achar mesmo que esse cara é um louco e que ele só atraiu o inimigo, né, para se vingar dele. Para se vingar não, né, para matá-lo, porque eles se detestavam mesmo. O próprio Borges aqui, essa personagem, ela se faz essa pergunta, será que eu caí numa armadilha? Né? Porque todos os elementos aqui, eles concordam para que eu morra, né? Eu tô num lugar escuro, tô fechado, trancado, vou morrer aqui para sempre, vou ficar aqui para sempre e vou morrer. Então é muito, muito interessante. Ele faz o leitor entender como que ele chega a essa conclusão. E aí eu me lembro dos contos do Poe, né? Como que os contos de detetive, claro, que são maravilhosos, né? E aí ele vai ver o Aleph. E eu acho que eu não vou ler essa parte aqui para que quem nunca leu leia e entenda o que é o Aleph. Se eu visse o Aleph um dia, não sei. Será que eu continuaria com a minha lucidez? Não sei. Mas o mais interessante aqui é que quando ele vê, e aí ele vai narrar isso para o leitor. Leiam o que é o Aleph. E o Denário, que é uma confirmação, né? Você viu tudo bem em cores? Naquele instante concebi minha vingança. Benévolo, manifestamente apiedado, nervoso, evasivo, agradeci a Carlos Argentino Daneri, a hospitalidade de seu porão e o instei a aproveitar a demolição da casa para se afastar da metrópole perniciosa que a ninguém, acredite-me, a ninguém perdoa. Neguei-me com suave energia a discutir o Aleph. Abracei-o ao me despedir e lhe repeti que o campo e a serenidade são dois grandes remédios. Na rua, nas escadas da Constituição, no metrô, todos os rostos me pareceram familiares. Temi que não restasse uma só coisa capaz de me surpreender. Temi que nunca mais me abandonasse a impressão de voltar.
Felizmente, ao cabo de algumas noites de insônia, de novo agiu sobre mim o esquecimento. E aí termina assim. Tem o pós-scriptum aqui, né? Por incrível que pareça, creio que há ou que houve outro Aleph. Creio que Aleph da rua Garay era um falso Aleph. Porque aí ele vai fazer uma série de elucubrações aqui sobre a existência real do Aleph, para te ajudar ainda. Existe esse Aleph no fundo de uma pedra? Eu o vi quando vi todas as coisas e o esqueci. Nossa mente é porosa ao esquecimento. Eu mesmo estou falseando e perdendo, sob a trágica erosão dos anos, os traços de Beatriz. Eu acho que acaba lindamente, né, esse conto, porque e aí ele retoma a questão do tempo, a questão da memória, a questão da fragilidade do ser humano. Então eu agradeço principalmente ao Sony, né, que me sugeriu que lesse Borges. Vou ler muito mais. E para mim foi muito bom ter lido de novo. Gostei. Eu espero que eu tenha deixado vocês curiosos, para quem nunca leu. E quem leu Borges e sabe muito mais do que eu, comente aí a impressão que você tem desse livro. É uma impressão menos superficial, né? Porque eu acho que requer muita leitura, muita experiência de leitura, né? Mas gostei de falar sobre o Aleph. Espero que vocês continuem por aí e em breve eu volto com outro livro. Até logo! Não esqueçam de dar o joinha, de compartilhar o vídeo e até lá!